Menino negro recusa comida de um milionário e então o milionário descobre. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Sob o beiral do café à cúpula, Rafael de repente percebeu um menino negro encolhido debaixo do arco ao lado de uma cabine telefônica antiga. Ele não pedia dinheiro, nem segurava nenhum cartaz de ajuda. Apenas sentava ali, o olhar perdido no horizonte, as mãos apertando com força uma mochila de bordas gastas. Rafael franziu a testa. Ele notou que aquele menino aparecia na praça havia 3 dias seguidos, sempre no mesmo lugar, na mesma posição, e especialmente, e nunca estendia a mão para pedir nada a ninguém. Ele se levantou, tirou algumas moedas da carteira e foi até a mercearia próxima comprar uma garrafa de água mineral e um saco de sanduíches. Com cautela, como se temesse assustar o menino, Rafael se aproximou. Oi, garoto, já está anoitecendo. Quer comer alguma coisa? Sanduíche de presunto e água mineral, ainda está morninha, disse ele suavemente. O menino levantou a cabeça. Os olhos negros, profundos como 2 poços sem fundo, pousaram no rosto enrugado mas bondoso de Rafael. Mas então, com uma voz surpreendentemente firme, o menino disse: Não aceito nada de gente como o senhor. Rafael parou no meio do movimento. A resposta o deixou confuso. Gente como o senhor. O que queria dizer com isso? Como assim, gente como eu? Ele perguntou, com um tom ao mesmo tempo gentil e surpreso. Mas o menino apenas abaixou a cabeça de novo, o olhar voltando a se perder no vazio distante. Não disse mais nada. Um homem de uniforme de segurança se aproximou. Era Tomás, o vigia da praça. Ele franziu a testa, lançou um olhar para o menino e depois se voltou para Rafael. Não se incomode, seu Rafael. Ele tá aí a semana toda. Moleque de rua, né, normalmente não sabem o que é respeito. Mas ele nem pediu nada a ninguém, disse Rafael em voz baixa, mas carregada de reflexão. Tomás soltou um grunhido. Nem precisa pedir. Às vezes as ONGs passam distribuindo comida, ele pega. Mas se vê alguém chegando perto, vira o rosto. Mal agradecido, só pode. Rafael olhou de novo para o menino. A frase "eu não aceito nada de gente como o senhor" o ainda ecoava dentro dele. Mesmo tendo testemunhado tantas dores na vida, guerras, doenças, fome, era a primeira vez que ele se sentia rejeitado. E não porque não tivesse dinheiro suficiente. Mas porque, era ele mesmo. Qual é seu nome? Ele perguntou, agora com voz mais suave. O menino balançou a cabeça. Não respondeu. Tomás cruzou os braços e resmungou com irritação, diz que se chama moça. Mas vai saber se é verdade. Sem documentos, sem família. Fica aí feito estátua o dia inteiro. Uns moleques assim acabam estragando a beleza da cidade, isso sim. Rafael virou-se para Tomás, o olhar sério. Ele não fez nada para você. Por que tanta dureza? Tomás deu de ombros e se afastou, murmurando algo inaudível. Rafael colocou o saco de sanduíches e a garrafa de água ao lado de moça e começou a se afastar devagar. Mas depois de alguns passos, ouviu a voz do menino, baixa mais clara. Não deixe suas coisas perto de mim. Minha mãe dizia, e não deixe nada sujo tocar no seu corpo. Rafael parou, rígido. Não por orgulho, mas porque a curiosidade agora queimava dentro dele como fogo de verdade. Naquela noite, na casa de madeira à beira do rio Tietê, Rafael não leu jornal como de costume. Sentou-se em frente ao velho laptop, abriu os arquivos das organizações de caridade às quais havia doado nos últimos 20 anos. Depois abriu outra aba no navegador e digitou Moça mais Campinas mais menino de rua. Nada. Nenhum resultado. O garoto parecia nem existir no sistema. Na manhã seguinte, Rafael foi ao escritório da Fundação Esperança, uma organização não governamental para a qual já havia financiado programas de educação para imigrantes. Na salinha inundada de sol, Ana Rocha, diretora do programa, apertou a mão de Rafael com um sorriso amigável. Faz tempo que não o vemos. Em que posso ajudar?
Rafael pegou o celular e mostrou uma foto borrada que havia tirado discretamente de moça na tarde anterior. Quero saber sobre esse menino. Se puderem, e me ajudem a encontrar qualquer informação, qualquer pista. Ana franziu a testa. Seu Rafael, por que esse menino em particular? Por que, e ele me rejeitou? Ana deu uma risadinha, surpresa, me rejeitou o senhor? O Rafael, o maior benfeitor da cidade, sendo rejeitado? Esse menino deve ser especial. Especial de um jeito que me fez perceber e que eu não sabia nada sobre a vida de verdade. Ana assentiu. Vou pedir para o departamento jurídico investigar. Mas se ele não tiver documentos, o pode demorar. Rafael agradeceu e saiu. Lá fora, o sol do meio-dia queimava, mas dentro dele havia uma nuvem pesada. Naquela tarde, ele voltou à Praça da República. Moça ainda estava lá. No mesmo lugar, na mesma posição. Mas dessa vez, Rafael não levou nada. Apenas ficou a alguns metros, observando em silêncio. Você senta aqui porque sente falta da sua mãe, não é? Perguntou ele suavemente. Moça não respondeu. Rafael continuou. Eu também perdi minha mãe. Quando tinha 14 anos. Ela morreu de exaustão. Era empregada doméstica numa mansão e nem o nome dela constava nos registros. Ainda sem resposta. Sabe, os velhos como eu sempre acham que são boas pessoas só porque já deram alguma coisa. Mas às vezes, o que a gente dá vem da cegueira. Ou até da indiferença diante da dor que acontece bem dentro das empresas que a gente mesmo construiu. Dessa vez, moça se mexeu levemente. Seus olhos se voltaram para Rafael, com mais lentidão, e um pouco menos de frieza que antes. Do que o senhor tá falando? Perguntou o menino. Da sua mãe. Se ela trabalhou em alguma obra de construção, pode ser que tenha sido funcionária da empresa que eu fundei. O menino semicerrou os olhos, voltando a ficar em guarda. Mas não cortou a conversa como antes. Rafael assentiu levemente, sabendo que havia tocado em algo muito profundo. Seu nome é Moça, não é? Perguntou novamente. O menino assentiu, devagar. E o nome da sua mãe era? Ava. Um nome. Uma resposta. E um vento estranho soprou pela praça antiga. Rafael sussurrou, Vava, e esse nome, e é muito familiar. O nome Ava parecia um eco interminável na cabeça de Rafael, que não o deixava em paz nem mesmo depois que ele saiu da Praça da República. Naquele instante, as camadas empoeiradas da memória, os relatórios grossos, as reuniões com os técnicos, e pareciam ganhar vida, cercando-o com uma pressão surda e ameaçadora. Rafael voltou para casa e enviou uma mensagem privada para Ana Rocha. Ana, preciso que você pesquise o registro de uma pessoa chamada Ava, que pode ter sido funcionária temporária ou terceirizada num projeto de construção em Campinas, cerca de 2 a 3 anos atrás. De nacionalidade senegalesa. Obrigado. Menos de 15 minutos depois, o celular dele vibrou. Ana está ligando, ele murmurou antes de atender. Senhor Rafael, tenho uma informação preliminar. Existe uma mulher chamada Ava Diagne, senegalesa, que foi contratada pela empresa RD Obras através de uma terceirizada em setembro, há 3 anos. Contrato temporário, não oficial. E ela faleceu num acidente de trabalho perto da região da Vila Mariana. Rafael prendeu a respiração. Morreu, e num acidente? Sim. De acordo com o registro do Ministério do Trabalho, a causa foi anotada como imprudência pessoal, ela escorregou de um andaime enquanto fazia limpeza noturna. Não houve investigação aprofundada porque nenhum familiar apresentou denúncia. Rafael agarrou com força o braço da cadeira. Ana, eu posso receber todo o dossiê desse acidente? O mais rápido possível. Nós vamos reunir o que pudermos. Mas talvez o senhor deva solicitar diretamente à empresa RD. Eles eram os contratantes principais. A RD agora é gerida pelo meu filho, e Rafael murmurou, quase como se falasse consigo mesmo. No dia seguinte, ele foi à antiga sede da empresa.
Agora era dirigida por David, seu único filho, um homem de 40 e poucos anos, bem-sucedido, astuto e tão arrogante quanto qualquer outro. Ao entrar no saguão, Rafael sentiu-se um estranho no lugar que já fora seu império. Os jovens funcionários baixavam a cabeça em saudação, mas ninguém sabia quem ele era se não fosse pela grande foto pendurada ao lado da sala de reuniões com a legenda Fundador Rafael Almeida. David o recebeu no escritório do 7º andar. Pai apareceu sem avisar. Houve algum problema? David sorriu com cortesia, mas seu tom era cauteloso. Preciso do registro de um acidente ocorrido no canteiro de obras da Vila Mariana, 3 anos atrás. De uma mulher senegalesa chamada Ava Diagne. David parou de digitar. Olhou para ele por alguns segundos e depois se recostou na cadeira. Pai, por que revirar esses assuntos antigos? Porque talvez não tenha sido apenas um acidente. Talvez tenha sido uma injustiça que gerou ódio. David franziu o senho. Pai, tudo foi tratado legalmente. Ninguém processou. Não houve repercussão. Não houve mídia. Tudo está encerrado. Encerrado para quem? Para a empresa ou para a criança que perdeu a mãe sem que ninguém assumisse a responsabilidade? Rafael bateu levemente a mão na mesa, os olhos brilhando de indignação. David suspirou e foi servir água. Pai sempre foi assim. Emocional. Idealista. Mas o mundo não funciona mais desse jeito. Se quiser mesmo buscar esses registros, terá que solicitar ao departamento jurídico. Eles precisarão aprovar primeiro. Rafael rosnou entre dentes. Eu mesmo vou procurar. Em lugares onde vocês não podem interferir. David permaneceu em silêncio. Por um instante, Rafael viu nos olhos do filho não surpresa, mas um alerta. Naquela noite, Rafael foi até a antiga casa onde viverá nos primeiros anos de sua carreira. Embora já tivesse se mudado, ele mantinha o local como um arquivo pessoal. No porão baixo, entre estantes de madeira cobertas de poeira, ele vasculhou caixa por caixa. Centenas de pastas de projetos, atas de fiscalização, diários de obras e até que encontrou o dossiê com a etiqueta Obra Vila Mariana, dezembro. No meio daquela papelada, havia um relatório de incidente. O papel já amarelado, mas as letras ainda legíveis. 20h13 acidente ocorrido quando funcionária da limpeza escorregou do 2º andar. Constatada a ausência de barreiras de proteção na área. Funcionária faleceu no local. Recomenda-se registrar como imprudência pessoal para evitar danos à imagem do projeto. Assinado, Vicente Martins, diretor técnico da obra. Rafael sentiu o coração se apertar. Vicente. Um nome conhecido. Um ex-parceiro de longa data, companheiro em dezenas de projetos. Agora, um magnata imobiliário após abrir sua própria construtora. Rafael se lembrava bem de Vicente, o homem que sempre dizia o que importa é o resultado, não o processo. Mas aquele relatório, e era um crime. Um encobrimento deliberado. Rafael desabou na cadeira. Sua mão tremia ao segurar o papel, como se cada palavra fosse uma acusação contra ele próprio, o fundador, o líder supremo que nunca soubera da morte injusta de uma imigrante que limpava seu canteiro de obras. Na manhã seguinte, Rafael voltou à Fundação Esperança, com olheiras profundas de uma noite sem sono. Ana Rocha o recebeu em sua sala. Eu entrei em contato com alguns colegas da Associação Jurídica Humanitária. Eles disseram que os registros sobre a senhora Ava são muito escassos. Não havia nenhum tutor registrado. O pequeno moça não tem pai na certidão de nascimento. Só a mãe. Depois que a senhora Ava morreu, o menino desapareceu do sistema. Nenhuma instituição acolheu ele? Perguntou Rafael, com voz rouca. Houve tentativas. Mas os documentos foram devolvidos. Sem registros, sem responsável legal, sem apoio financeiro, ele ficou à margem. Rafael apertou os punhos. Essas crianças invisíveis ao sistema e são as mais vulneráveis, disse ele, os olhos marejados. Ana então hesitou, e tirou um maço de papéis da gaveta. Tem mais uma coisa, e encontrei o formulário original de solicitação de emprego da senhora Ava.
Ela entregou a Rafael uma cópia. Na parte de trás do formulário, em letras trêmulas escritas em francês, a língua materna de Ava, estava escrito: "Se algo acontecer comigo, por favor, ajudem meu filho Moussa. Ele é tudo o que eu tenho neste mundo." Rafael levou a mão à boca, tentando conter um soluço. À noite, ele ficou diante do espelho, encarando a si mesmo, Rafael Almeida, o homem outrora celebrado como o patrono de ouro da inclusão social. Aquele que acreditava ter vivido corretamente. Agora, via apenas um cego, que usará a fachada da moralidade para não ver a verdade. Ele sussurrou: "Vava", e eu não soube. Eu não enxerguei. E em sua mente, o olhar de Moussa reapareceu, o olhar de uma criança que não chorava, não suplicava, não implorava. Apenas permanecia em silêncio, orgulhosa, dolorida e rejeitando. Rafael pegou o telefone e ligou novamente para Ana Rocha. "Ana, preciso que você faça mais uma coisa para mim." "Diga, senhor." "A empresa de terceirização de mão de obra que contratou a Ava para a obra da RD. Você pode rastrear para mim?" Ana ficou em silêncio por um momento. "Conheço um advogado de direitos humanos chamado Manuel Roberto. Ele já processou várias empresas por uso de trabalho sem documentação. Talvez ele tenha pistas." "Ótimo. Marque um encontro para mim com ele. Quero vê-lo pessoalmente." 2 dias depois, em um pequeno café no bairro de Santa Teresa, Rafael estava sentado em frente a um homem de meia idade, de óculos de armação metálica e expressão séria. "Eu conheço o caso da Ava." Manuel disse de imediato, sem rodeios. "Eu investiguei isso na época. Mas ninguém quis falar. Porque a vítima era uma mulher negra, sem parentes. E porque quem estava por trás do projeto era Vicente Martins." Rafael assentiu. "Tenho o relatório assinado por ele. Aqui está a assinatura." Manuel pegou o documento, deu uma rápida olhada e franziu o senho. Exatamente o que eu suspeitava. Falta de barreiras de proteção adequadas, ausência de supervisor noturno, falta de comunicação imediata. Mas ele encobriu tudo jogando a culpa na vítima. Rafael suspirou. "Quero esclarecer esse caso. Mesmo que seja tarde." Manuel levantou os olhos. "O senhor sabe contra quem está se colocando? Vicente hoje é um dos homens mais influentes da região. Mídia, autoridades locais, até a prefeitura, e todos têm ligação com ele." "E daí?" disse Rafael, a voz ficando mais fria. "Vivi quase 80 anos para agora finalmente encarar a verdade que eu evitava. Tenho dinheiro, tenho nome, mas se tudo isso foi construído sobre cadáveres, eu prefiro abrir mão." Manuel assentiu lentamente. "Vou ajudar. Mas vamos precisar de mais provas. Não basta apenas palavras e um velho relatório." Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Pela primeira vez em muito tempo, ele acessou a antiga conta de e-mail corporativa, a mesma que ele havia passado para a secretária administrar, mas da qual ainda mantinha acesso. Milhares de pastas, comunicados, pedidos de demissão. Até que encontrou uma sequência de e-mails entre Vicente e um funcionário chamado Luiz Ribeiro, supervisor da obra na época. E o conteúdo o deixou estarrecido. "Vicente, eu já informei sobre a falta de iluminação e barreiras. Se acontecer algum acidente, não será responsabilidade minha. Cale a boca. Eu vou cuidar do relatório. Quer perder o emprego? Uma cadeia de ameaças. Um encobrimento. Um aviso sombrio." Ele imprimiu tudo. Na tarde seguinte, Rafael decidiu ir diretamente ao escritório de Vicente, sem avisar, sem marcar horário. Ele sabia que Vicente nunca se escondia, não precisava, porque sempre havia vencido. O escritório de Vicente ficava no 11º andar de um prédio novo, sede da Martins Inversiones. Portas de vidro reluzentes, piso de mármore negro, e uma imensa pintura abstrata pendurada no saguão. Rafael foi conduzido por uma secretária a uma sala de reuniões privada, onde Vicente assinava documentos ao lado de 2 jovens assistentes. "Olhem só, Rafael Almeida. Uma lenda viva.
Vicente exclamou, rindo e se levantando, braços abertos como para receber um velho amigo. Rafael não apertou sua mão. Apenas se sentou e colocou silenciosamente um maço de documentos sobre a mesa. Precisamos conversar. A sós. Vicente olhou para os dois assistentes e acenou. Eles se retiraram. A porta se fechou, e o rosto de Vicente passou de amigável para cauteloso. Qual o assunto, velho amigo? Rafael abriu o maço de documentos, puxando o relatório do acidente, os e-mails ameaçadores enviados por Vicente a Luiz, fotos do local, e finalmente, uma cópia da carta manuscrita de Ava. Você sabe o que está aqui. E sabe por que estou aqui. Vicente recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Um sorriso torto surgiu em seus lábios. E a velha história. Um acidente. Uma faxineira, não é? Achei que você, velho como está, não se importaria mais com essas trivialidades. Rafael rangiu os dentes. E trivialidades? Uma vida perdida é trivialidade? Vicente deu de ombros, a voz indiferente como se estivesse lendo um balanço financeiro. Olha, Rafael. Nesse ramo, as pessoas morrem por muitos motivos. Cansaço, descuido, ignorância ou simplesmente por não se adaptarem ao ambiente de trabalho. Eu não matei ninguém. Só evitei que o projeto desandasse. Só isso. Rafael bateu a mão na mesa. O nome dela era Ava. Ela morreu trabalhando para um projeto que eu fundei. E você encobriu a verdade, ameaçou subordinados, driblou a lei. Vicente soltou uma risada seca. Rafael, e você ficou mole mesmo. Coração de esponja. Acha que vai fazer o quê? Me levar à justiça? Expor na mídia? Acredite, ninguém quer remexer no passado. E se você fizer isso, seu próprio nome vai afundar junto. Não esqueça, você foi o fundador. Foi você quem aprovou os orçamentos. Mas eu não sabia. Eu fui enganado por você. Saber ou não saber, a lei não quer saber. A opinião pública menos ainda. Eles precisam de um símbolo para culpar. E se você aparecer, será visto como traidor da sua própria empresa. Seu filho, David, não vai deixar barato. Rafael se levantou, os olhos faiscando como lâminas afiadas. David faz parte do problema. Mas moça, o filho da Ava, perdeu a mãe. E eu devo a ele a verdade. Não quero fama. Quero justiça. Vicente deu uma risadinha sarcástica, tirou um charuto da caixa de madeira, acendeu, e soprou a fumaça vagarosamente. Vai pra casa, Rafael. Tome seu chá, escute sua música clássica. Não se transforme no palhaço do próprio fim de vida. Daqui a pouco, você vai morrer de um infarto mesmo. Não desperdice o pouco tempo que ainda tem. Rafael saiu do escritório. Seu coração batia forte. Mas ele não sentia medo. Nunca havia enxergado tudo tão nitidamente como agora, e Vicente era o retrato de um mundo que ele próprio ajudara a construir, um mundo que se mantinha pelo silêncio e pela falsa tranquilidade. Naquela noite, Rafael foi até a Fundação Esperança encontrar Ana Rocha. Acabei de sair do escritório do Vicente, disse ele. Ana levantou os olhos da pilha de papéis, franzindo o senho. E o que ele disse? Praticamente admitiu que uma imigrante morta não importa. Caso encerrado. Ana ficou em silêncio por um momento, depois disse, eu já ouvi coisas assim, e mais nunca da boca de alguém que trabalhou com o senhor. Não é mais o trabalhou. Vicente agora tem seu próprio império. Nem precisa esconder mais. Ele é tão confiante que chegou a me desafiar a tornar tudo público. Ana mordeu o lábio. O que o senhor pretende fazer? Rafael tirou um pendrive e uma pilha de documentos da pasta. Envie tudo para Manuel Roberto. E também para os jornalistas desta lista aqui. Vamos mostrar ao mundo que a morte de Ava não foi apenas mais um número em relatórios financeiros. Ana assentiu. Vou providenciar imediatamente.
Naquela noite, Rafael voltou à Praça da República. Moça ainda estava lá, mas dessa vez, ele não desviou o rosto ao vê-lo. Rafael sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Hoje, falei com o homem responsável pela morte da sua mãe. Moça não reagiu. Ele não sente remorso algum. Mas eu sinto. Silêncio. Um longo silêncio. Finalmente, Moça falou, sem olhar para ele. O senhor viu minha mãe morrer? Não. O senhor ouviu o grito dela quando caiu? Não. Então não diga que entende. Rafael assentiu, devagar. Você tem razão. Eu não entendo. Mas estou tentando. Moça virou-se para olhar para ele. Seus olhos não estavam mais cheios de raiva, mas sim vazios. Tentando para quê? O senhor acha que pedir desculpas vai trazer minha mãe de volta? Não. Rafael sussurrou. Só quero que você não se torne alguém como eu, alguém que achou que era bom, enquanto pisava nos outros sem perceber. Enquanto Rafael mergulhava na jornada de enfrentar o passado, o menino Moça permanecia sentado em silêncio, e ninguém podia saber que, por trás daquele olhar vazio, havia um abismo de memórias carregadas de escuridão, feridas e rejeição. 2 anos antes. Uma noite de inverno cortante. Moça estava encolhido num canto do posto de saúde do canteiro de obras da Vila Mariana, tremendo dentro de um casaco velho e puído. Sua mãe, Ava, ainda não tinha saído. Ela havia entrado para o turno de trabalho desde as 6 horas da tarde. Os porteiros disseram que o canteiro já estava fechado, restando apenas algumas pessoas da limpeza. Você não pode ficar aqui, uma voz gritou para ele por trás. Era Tomás, que na época trabalhava como segurança terceirizado da obra. Eu só estou esperando minha mãe. A dona Ava. Ela trabalha na limpeza. Ninguém autorizou criança a ficar rondando aqui. Vai embora. Mas minha mãe prometeu que sairia cedo. Tomás balançou a cabeça, impaciente. Não tenho tempo para tomar conta de criança. Quando sua mãe terminar, ela vai saber onde te encontrar. Mas Ava nunca mais saiu de lá. A morte chegou para a moça como uma tempestade silenciosa. Ninguém lhe disse nada. Ninguém lhe entregou uma certidão de óbito. Ninguém segurou a mão do menino que tinha apenas a mãe no mundo. Um assistente social o levou para um abrigo temporário, localizado na periferia norte da cidade. Lá, outras crianças olhavam para a moça com estranheza. Ele não falava, não brincava, não chorava. Apenas ficava sentado em silêncio junto à janela, segurando uma foto da mãe, a única que tinham juntos, tirada em frente a um velho ponto de ônibus na Cali Praça da República. Mas, depois de apenas 7 dias, Moça foi devolvido ao sistema. O motivo era simples: falta de documentos válidos, nacionalidade indefinida, ausência de responsável legal. Este menino não tem prontuário médico, não tem certidão de nascimento, não tem ninguém para se responsabilizar, disse a funcionária do serviço social com voz fria como uma fórmula. Mas ele perdeu a mãe em um acidente de trabalho. Não existe nenhuma organização que possa acolhê-lo? Perguntou um voluntário chamado Lourenço. Fizemos o possível. Mas a lei é a lei. Moça ficou sentado na cadeira da sala de espera, os pés balançando no ar, as mãos segurando firmemente sua mochila. Tudo o que possuía cabia ali: um velho suéter da mãe, a foto desgastada e um caderno onde Ava estudava português. Onde você quer ir, moça? Lourenço se abaixou para perguntar. Ele olhou para o homem, os olhos secos, e eu não sei. A mamãe não me disse. E assim começaram os dias de Moça vagando por Campinas. Da estação de trem ao mercado, do estádio antigo aos grandes parques, qualquer banco de praça era sua cama. Ele evitava estranhos, não conversava com ninguém. Uma vez, um casal o viu sentado sob a chuva e chamou a polícia. Mas quando os policiais se aproximaram, Moça fugiu como um pequeno animal encurralado. Não era que ele odiasse aquelas pessoas. Era o medo de ser levado para algum lugar distante, ser trancado, separado da última lembrança que tinha da mãe. Esta cidade
Um dia, moça tentou se inscrever num centro de acolhimento recém-inaugurado perto da antiga igreja. Ele ficou na fila entre outras crianças, pequeno e trêmulo no meio da multidão. A coordenadora, Dona Cristina, se abaixou e perguntou: "Qual é o seu nome?" "Moça Diagne." "Tem algum parente?" "Não tem mais ninguém." "Tem algum documento, passaporte, certidão, qualquer coisa?" Ele balançou a cabeça. Dona Cristina olhou para a assistente. "Caso sem documentação suficiente. Vai para a lista de espera." O menino virou-se e foi embora sem dizer nada, mas a partir daquele dia, moça nunca mais entrou em nenhuma fila. Tomás, o segurança que uma vez expulsou ele e a mãe do canteiro, voltou a cruzar seu caminho. Agora, Tomás trabalhava na Praça da República, onde moça começou a frequentar o lugar onde a mãe costumava levá-lo para brincar. "Você de novo?" Tomás rosnou ao vê-lo sentado perto de um poste de luz. "Já falei, daqui não é lugar para vagabundo." Moça permaneceu em silêncio. Tomás se aproximou, cutucando-o com o pé. "Tá surdo? Eu não peço dinheiro. Eu não roubo de ninguém. Mas você é feio e espanta os turistas." Moça desviou o olhar. "Eu não estou sentado aqui para pedir nada. Eu só, e não tenho outro lugar para ir." Tomás o encarou por alguns segundos, depois se afastou, resmungando: "Um moleque inútil." Outra noite, durante uma forte tempestade, moça se abrigou sob a marquise da biblioteca municipal. Um homem de meia-idade chamado Gustavo, funcionário do turno da noite, trouxe-lhe uma xícara de chá quente. "Ei, garoto, pega. Não se preocupe, não vou te fazer perguntas." O menino aceitou a xícara, agradecendo em voz baixa. Gustavo observou por um instante, então perguntou: "Você tem família? Pais? Parentes?" O menino respondeu baixinho, quase num sussurro: "Só tinha minha mãe. Ela morreu." "Qual é o seu nome?" "Moça." "Seus pais te deram um nome forte. Você sabe o que significa?" Ele balançou a cabeça. "Moça é como os senegaleses chamam Moisés, o profeta que guiou seu povo para atravessar o Mar Vermelho e fugir da escravidão." Moça não respondeu. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, ele sonhou com a mãe. No sonho, Ava não estava magra, nem suada, nem coberta de poeira de construção. Ela usava um vestido branco, sorria para ele em meio a um campo imenso e aberto, estendia a mão e dizia: "Você vai estudar. Você terá um futuro. Sem precisar da piedade de ninguém." E então, ele conheceu Rafael. O homem idoso de sorriso educado, cachecol caro, e olhar bondoso. Moça sabia que ele não era uma má pessoa. Mas não podia aceitar nada das mãos dele porque era a mão de um sistema que havia tirado sua mãe. "Eu não aceito nada de gente como o senhor." Mas, no fim, o que manteve moça vivo não foi o ódio. Foi o orgulho. Ele escreveu no velho caderno da mãe. A mamãe dizia: "Mesmo com fome, nunca perca a dignidade. Ninguém pode me chamar de mendigo se eu não estender a mão." Todos os dias, moça sentava-se no mesmo lugar, não para esperar ajuda, mas para existir como uma testemunha do que havia acontecido, pela mãe esquecida e por uma verdade que ninguém jamais quis enxergar. Numa noite, Gustavo voltou a aparecer, desta vez trazendo um livro. "Da última vez, você disse que queria aprender português tão bem quanto sua mãe, não foi?" Moça assentiu. Gustavo lhe entregou um exemplar de gramática para iniciantes e disse: "Eu não tenho dinheiro, mas tenho livros. Você é inteligente, moça. Não deixe o mundo apagar a sua mente." O menino abraçou o livro contra o peito e murmurou: "Obrigado, tio." E quando Rafael voltou, sentando-se ao seu lado sem trazer nada, apenas com um olhar paciente e uma frase: "Eu só quero que você não se torne alguém como eu." Moça permaneceu em silêncio. Mas, em algum lugar dentro dele, uma muralha fina começava a rachar. Voltando ao presente, e no dia seguinte. O telefone tocou. Era David. "Você tem tempo?" Rafael perguntou,
tentando manter a voz calma. Eu também estava pensando em ligar para o pai. Vamos nos encontrar. No meu escritório, às 10 horas. Na sede da RD Obras, a sala do CEO no 12º andar exalava frieza, eficiência e distância. Rafael sentou-se na cadeira de couro preto, de frente para David, um homem bem-sucedido vestindo um terno cinza impecável. O senhor está se colocando num beco sem saída, David disse assim que a porta se fechou. Beco sem saída, David? Você chama de beco sem saída o ato de encarar a verdade? Rafael retrucou, a voz baixa mais cortante. É cavar um acidente que já foi encerrado há 2 anos. É enfrentar Vicente, que ainda possui participação em 3 dos nossos projetos. E, acima de tudo, é manchar o nome Rafael Almeida, que o senhor levou anos para construir. Rafael apoiou as 2 mãos na bengala, sem desviar os olhos do filho. E qual é a sua escolha de vida, então? Ignorar a morte de uma mulher só porque seu nome não estava nas listas? Por que ela era senegalesa? Por que era faxineira? David ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu em tom baixo. Pai, e a empresa não pode ser arrastada para uma crise de imagem por causa de um único caso. Um único caso? Ela tinha um filho, David. Um menino que agora dorme numa praça porque ninguém quer adotá-lo sem documentos. E tudo começou com uma morte que a nossa empresa ajudou a encobrir. O senhor não é mais o gestor. Agora a responsabilidade é minha. David apertou a voz. E o que você faz com essa responsabilidade? Assina mais relatórios de silêncio? Compra o apoio da mídia para abafar escândalos? Ou ameaça o próprio pai? David se levantou, os punhos cerrados. Eu só estou pedindo que pense na família. A mãe já se foi há muito tempo. Só restamos nós. Eu não quero ver o nome Almeida enterrado num processo inútil. Rafael suspirou. Sua voz falhou um pouco. Inútil para quem? Para quem vive seguro em seu apartamento aquecido? Ou para o menino que perdeu tudo o que tinha? David ficou calado. Mas seus olhos brilhavam de raiva. Você não pode me impedir, Rafael disse. E também não pode me obrigar a passar mais 10 anos carregando essa culpa. Então se prepare, David disse friamente. De agora em diante, eu me desvinculo de qualquer declaração sua. E se o senhor envolver a empresa, nós deixaremos de ser pai e filho. Naquela tarde, Rafael voltou para casa à beira do rio, sentindo-se vazio. Ele tirou o casaco, caminhou lentamente até a sala, onde a luz do sol, filtrada pelas cortinas brancas, formava faixas pálidas. Na mesa, ele viu a carta inacabada destinada à moça. Você não precisa me perdoar. Mas quero que saiba, os adultos também podem errar. E nem todos têm coragem de admitir isso. Eu acreditava ser uma boa pessoa, até conhecer você. Ele pousou a caneta. A mão tremia. Não pela idade, mas porque o espelho da consciência agora era cortante demais para ser encarado sem sangrar. Na manhã seguinte, ele chegou à Fundação Esperança mais cedo do que de costume. Ana Rocha estava preparando relatórios quando o viu entrar, os olhos tão profundos quanto o mar. Está se sentindo bem? Ela perguntou. Rafael assentiu. Não preciso estar bem. Só preciso estar lúcido o suficiente para não desistir. Ana lhe entregou uma nova pasta de documentos. Manuel já protocolou o pedido de reabertura da investigação sobre o acidente. Pode haver uma convocação para Vicente. E o Moça. Conseguimos contato com algumas escolas particulares. Mas, e elas exigem um responsável legal ou patrocinador financeiro. Se o senhor concordar. Você está me perguntando se eu concordo? Rafael a interrompeu, a voz subitamente firme. Eu deveria ter feito isso 2 anos atrás. Claro que eu concordo. À noite, Rafael voltou à Praça da República. Moça estava lendo o livro de gramática que Gustavo lhe dera. Você estuda com afinco, Rafael comentou em tom suave. Não é por você.
É pela minha mãe, moça respondeu, sem levantar os olhos. Eu sei. E respeito isso. O menino ergueu a cabeça. Você ainda vai denunciar para a polícia? Não só para a polícia. Para a imprensa, para os advogados. Vou contar tudo. Você não tem medo? Seu filho, as pessoas. Eu tenho medo. Mas tenho mais medo de morrer um dia sem ter pedido desculpas da maneira certa. Moço observou por alguns instantes. Eu não preciso de um pedido de desculpas. Eu preciso da minha mãe. Rafael baixou a cabeça, as mãos apertando o braço do banco. Você tem todo o direito de se irritar. De me odiar. Mas não deixe que essa raiva destrua seu futuro. Por que o senhor se importa? Porque se você desaparecer, então a morte da sua mãe será realmente esquecida. Rafael voltou para casa. Antes de se deitar, abriu o cofre, retirou uma pilha de papéis antigos do testamento. Sentou-se e começou a reescrever, linha por linha. Eu, Rafael Almeida, deixo toda a minha participação remanescente na R&D Obras para a Fundação Esperança, com a única condição em que todos os lucros sejam destinados a bolsas de estudo, moradia e assistência médica para crianças órfãs de acidentes de trabalho. Ele assinou, datou, e separou uma folha menor para enviar ao advogado. Renuncio a qualquer benefício de prestígio relacionado à empresa R&D. De agora em diante, sou apenas um cidadão em dívida. No dia seguinte, Rafael estava em frente à sede da R&D Obras. Seu sentimento era estranho, uma mistura de tensão e alívio. Apenas alguns passos o separavam de expor tudo o que havia sido enterrado. Mas seu coração ainda pesava, cheio de perguntas sem resposta. Será que ele conseguiria realmente enfrentar Vicente e até mesmo sua própria família? Ele entrou na sala de David sem avisar. Seu filho estava sentado atrás da mesa, absorto em documentos financeiros. Pai, por que veio aqui sem avisar? David levantou a cabeça, visivelmente incomodado. Não posso esperar mais. Precisamos conversar. David suspirou e fez um gesto para Rafael sentar. O que o senhor quer agora? Você sabe que o que está fazendo com Vicente é errado, não sabe? David arqueou a sobrancelha, uma leve raiva surgindo em seu rosto. Lá vem o senhor de novo. Eu estou tentando proteger nossa família, proteger nossa reputação, proteger a empresa. O senhor pode fazer o que quiser, mas não destrua tudo por causa de uma criança sem nome e sem identidade. Não é apenas uma criança, David, disse Rafael com seriedade. É uma vida. E a mãe desse menino morreu por causa dos nossos erros. Não podemos continuar fingindo que nada aconteceu. David se levantou, a voz calma, mas firme. O senhor não entende, entende? Se isso vier à tona, toda a nossa família será afetada. Tudo o que o senhor construiu, tudo o que eu estou tentando manter, vai ruir. Você acha que eu me importo mais com a reputação do que com a justiça? Não percebe que é você quem está destruindo esta família? David ficou em silêncio, seus olhos escurecendo. Rafael o encarou, incapaz de esconder sua decepção. Não posso continuar em silêncio, David. Eu vou enfrentar Vicente, e vou tornar a verdade pública. Faça o que quiser, mas não me envolva, disse David friamente, virando as costas para encerrar a conversa. Rafael permaneceu parado por um momento, sentindo como se seu coração tivesse sido rasgado. Mas não havia mais volta. Naquela noite, Rafael foi encontrar Manuel Roberto, o advogado de direitos humanos, em um pequeno bar no centro histórico. Sentaram-se frente a frente, 2 taças de vinho tinto já servidas, mas Rafael mal tocou a sua. Manuel, eu decidi. Amanhã vou protocolar a ação contra Vicente. Nossa empresa terá que encarar a verdade. Manuel assentiu, embora seus olhos expressassem preocupação. O senhor não tem medo? Eles vão reagir com força. Vicente tem muita influência, não só nos negócios, mas também na política. Não estamos lutando apenas contra Vicente. Estamos lutando contra um mal que existe há muito tempo, disse Rafael, com firmeza.
Então, vamos apoiá-lo, respondeu Manuel, com um sorriso tenso. No dia seguinte, Rafael entrou no escritório de Vicente, segurando um maço grosso de documentos. Vicente estava sentado calmamente, com a habitual expressão de tranquilidade, sem sinal de preocupação. Rafael, que bom que veio. Sente-se. Podemos conversar tranquilamente, sem necessidade de tensão. Rafael permaneceu de pé, olhando fixamente para Vicente. Tenho algo a dizer. E não pretendo mais ser paciente. Vicente sorriu, confiante. Eu sei o que o senhor quer dizer. Velhas histórias do passado, certo? Rafael colocou o maço de documentos sobre a mesa com força suficiente para chamar sua atenção. Encarou Vicente diretamente, sem hesitar. Não se trata apenas do passado. Trata-se da verdade que você tentou esconder. Vicente parou por um momento, depois sorriu cinicamente. O senhor está velho, Rafael. Acha que ainda pode fazer alguma coisa? Sua empresa já não é mais sua. Eu não me importo mais com a empresa, Vicente. Eu me importo com as pessoas. E eu já tenho tudo o que preciso. Não vou aceitar mais as mentiras que você construiu. O sorriso de Vicente desapareceu, e seus olhos tornaram-se frios. O senhor ousa me enfrentar, Rafael? Acha que vai fazer o quê? Me arrastar para o tribunal? Eu posso destruir tudo o que é seu, sua família, seu legado. Eu não tenho mais nada a perder, Vicente, disse Rafael, com a voz rouca mais firme. Eu já perdi o que era mais importante. E não posso viver mais com isso. Vicente se levantou, ameaçador. Se fizer isso, Rafael, vai se arrepender amargamente. Rafael não recuou. Virou-se e saiu da sala sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Rafael chamou Ana e Manuel, pedindo que preparassem toda a documentação necessária. Ao mesmo tempo, notificou a imprensa sobre sua decisão. À tarde, Rafael passou pela Praça da República, onde Moça ainda estava sentado, mas agora sem olhar frio, sem a rejeição. O menino apenas o olhou com olhos que pareciam enxergar uma luz ao fim do túnel. O senhor conseguiu, não foi? Moça perguntou, sem mais raiva na voz. Eu ainda não consegui nada, moça, Rafael respondeu, sorrindo com os olhos marejados. Mas eu vou conseguir. Por você. Moça não olhou diretamente para ele, mas sentiu a diferença no tom daquele homem. Não é por mim. É pela minha mãe, disse o menino, a voz rouca. Rafael assentiu, retirando do bolso uma carta. Ele a abriu e leu, sem pressa, com sinceridade. Eu não posso mudar o passado, mas espero que você me permita corrigir um pouco do futuro. A carta era curta, mas carregada de significado. Não era um pedido vazio de desculpas, mas uma promessa. Moça não respondeu. Olhou para a carta nas mãos de Rafael, o olhar inexpressivo, mas como se buscasse algo dentro dela. Não piedade. Não castigo. Mas uma verdade que ele esperava ouvir há muito tempo, e nós podemos mudar. Nós podemos corrigir nossos erros. Enquanto isso, na sede da RD Obras, Vicente começava a perceber a mudança dos acontecimentos provocada por Rafael. Suas ameaças já não tinham mais o poder de antes. A imprensa começava a pressionar. Tudo estava se virando contra ele, e Vicente sabia que não poderia mais simplesmente esperar. Ele decidiu enfrentar Rafael diretamente. Naquele dia, Vicente foi até o escritório de Rafael sem aviso. Empurrou a porta sem bater. Rafael estava sentado à mesa, sem se surpreender. Rafael, eu não posso deixar você continuar com essa bagunça, disse Vicente, em tom severo. Rafael não levantou a cabeça, mas sua voz foi firme e gelada. Você acha que pode me impedir? Você não pode me impedir de dizer a verdade. Você vai destruir tudo, inclusive sua família. Seu filho nunca vai perdoá-lo, ameaçou Vicente. Rafael se levantou, sem demonstrar medo. David não é o problema. O problema é você. Vicente ficou atônito, sem esperar aquela resposta.
Nunca imaginou que Rafael arriscaria tudo por justiça, e não pela família. O que você vai fazer, Rafael? Seus amigos já estão se afastando. Sua empresa vai desmoronar se você continuar cavando o passado. Rafael o encarou diretamente. Essa empresa já me abandonou há muito tempo, Vicente. Ela não é mais o que eu sonhei. Ela agora pertence a homens como você, que enterram a verdade e vivem de interesse. Vicente soltou uma risada seca e saiu da sala sem dizer mais nada. Naquela noite, Rafael recebeu uma ligação de Ana Rocha. A voz dela soava um pouco apreensiva. Senhor Rafael, temos o resultado. Manuel entrou em contato com as autoridades. Eles vão reabrir o caso da Ava. E o problema é que Vicente tem um apoio muito forte do governo. Isso não importa mais, respondeu Rafael, sua voz firme. A verdade vai prevalecer. No dia seguinte, Rafael foi encontrar Moça. O menino havia se mudado para uma pensão próxima ao café onde se encontraram da última vez. Rafael olhou para o garoto com um olhar firme. Você já decidiu, não é? Rafael perguntou, a voz grave, mas cheia de esperança. Moça levantou o rosto para ele, os olhos ainda sombrios, mas com um brilho de quem buscava uma promessa. Eu vou estudar. Mas não por sua causa. Eu vou estudar porque minha mãe queria isso. Minha mãe me ensinou que, mesmo na dor, a gente precisa aprender a se levantar. Rafael sentiu um nó na garganta. Levantou-se lentamente, sem dizer mais nada. Mas dentro de si, sabia que o menino havia conquistado o mais importante. Na sala de imprensa da Fundação Esperança, Rafael ficou diante de uma multidão de jornalistas. À sua frente, luzes fortes o cegavam, mas sua mente estava apenas em Moça. Aquele menino o havia ensinado que o perdão não era uma escolha fácil. Era uma jornada que apenas aqueles que aceitavam sua responsabilidade poderiam trilhar. Boa tarde a todos. Eu sou Rafael Almeida, e hoje estou aqui para pedir desculpas publicamente pelo que aconteceu no passado. Rafael começou. Ele contou sobre Ava, sobre sua morte, sobre o encobrimento da empresa, e sobre como ele errou por não ter agido antes. O preço do silêncio é alto demais. E eu não quero que Moça, nem qualquer outra criança, pague pelas coisas que deixamos passar. Rafael olhou para as faces diante dele. Pessoas que levariam sua história ao público. Mas agora, ele não sentia mais medo. Ao final do discurso, um repórter se levantou e perguntou: O senhor acha que, com essas decisões, vai perder tudo? Seus bens, sua família, sua reputação? Rafael sorriu e respondeu: Não, eu não temo perder. Essas coisas não se comparam ao que estou fazendo. Vou deixar outro tipo de legado, um legado de verdade e justiça. Depois da declaração pública de Rafael, a imprensa começou a desenterrar todos os cantos escuros do caso que ele antes não teve coragem de enfrentar. Cada reportagem, cada comentário, cada boletim reforçava uma coisa: Rafael Almeida decidiu encarar a verdade, mesmo sabendo que poderia perder tudo em um piscar de olhos. Mas havia algo que ele não podia negar: o alívio. A verdade, embora cruel, o aproximava mais de si mesmo do que jamais estivera. Durante a semana seguinte, as investigações oficiais avançaram. A polícia começou a trabalhar com os documentos fornecidos por Rafael. Informações sobre o acidente de trabalho, e-mails de ameaça enviados por Vicente e as cartas solicitando a reabertura do caso foram encaminhadas às autoridades. A imprensa não parava de cobrir a RD Obras, agora símbolo de uma injustiça que Rafael antes ignorava. No entanto, o que deixava Rafael realmente orgulhoso não era o que acontecia na empresa ou com Vicente. Era o agradecimento silencioso de Moça. O menino dizia pouco, mas seu sorriso discreto a cada encontro era o suficiente para Rafael saber que estava no caminho certo. Um dia, Rafael recebeu outra ligação de Ana Rocha: Vicente havia sido preso por envolvimento no caso de acidente de trabalho e ocultação de informações. Ele agora enfrentaria um julgamento, sem possibilidade de ser protegido. O senhor conseguiu, Rafael. A justiça foi feita. Vicente foi preso,
e a pena de prisão não será inferior a 10 anos, Ana disse, a voz misturando alegria e tensão. Rafael não respondeu imediatamente. Apenas olhou para a foto de Ava pendurada na parede. Ele se lembrou do dia em que Ava se foi, deixando Moça sozinho no mundo. Mas agora, aquele menino estava de pé, com seu próprio orgulho. Obrigado, Ana, Rafael disse, sua voz leve, mas com algo diferente. Nós fizemos a coisa certa. No dia seguinte, Rafael foi visitar Moça na escola. O menino estava no pátio, observando outras crianças brincarem. Rafael se aproximou e chamou. Moça, disse ele, sorrindo, você está bem? Moça se virou e assentiu. Não falou muito, mas no olhar do garoto, Rafael viu uma alegria simples, uma esperança, um futuro sendo reescrito. Eu estou bem, senhor Rafael. Minha mãe estaria orgulhosa. E quando Moça sorriu, não foi apenas o sorriso de uma criança. Foi o sorriso de um vencedor. A lição dessa história é que enfrentar a verdade e aceitar os próprios erros é o único caminho para a cura e a justiça. Não importa o quanto conquistemos em sucesso, fama ou riqueza, se não encararmos nossos erros, viveremos para sempre na sombra da mentira. A história nos lembra que mudanças podem começar com pequenos gestos, e que um ato de coragem pode devolver justiça e esperança àqueles que foram esquecidos. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.